Perdas dos entes queridos. Questão 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou uma expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Portanto, aqui só essa última frase aqui já deixa para nós que no futuro nós teremos outros meios mais acessíveis aos nossos sentidos para comunicação. No momento, só temos a mediunidade. E é importante quando ele mostra aqui para gente é que a morte vai atingir indiferentemente o rico e o pobre, o novo e o velho, depende da prova da expiação, depende de uma série de circunstâncias. Temos que aceitar a morte, porque assim também temos que aceitar o nascimento. São duas coisas naturais na nossa existência. Questão 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. Então, o primeiro ponto é que ela seja respeitosa e conveniente. Não é uma comunicação para brincar, para se distrair, para ter como uma recreação. É para obter um diálogo com alguém que partiu, que deixou saudade. Ou para se instruir. A prova de que assim é, tende do fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer os vossos chamados. Então, quando chamamos, os espíritos vêm com o maior prazer passar aquela mensagem, passar aquela informação, desde que ele esteja em condições de passar a informação, que às vezes o espírito não está em condições de passar. E lembrando sempre que as comunicações depende de três fatores básicos: o espírito, o médium e o meio. Se um dos três não forem conveniente, compatíveis com o que se quer obter, não vai ser obtido. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Portanto, eles vêm com alegria, com felicidade, têm o prazer de estar ali para aquela comunicação, porque assim se faz necessário a inter-relação entre os homens e os espíritos. Primeiro, para consolar os que estão encarnados. Segundo, para mostrar para eles que tudo que se faz aqui nesta vida tem implicação na vida futura, tem implicação na sequência da nossa existência. Por isso, nós precisamos aprender a trabalhar, desenvolvendo os bons sentimentos, desenvolvendo os bons ideais, para podermos agir de forma mais condizente e melhor uns para com os outros. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma docíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-los de nós, eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Então, no momento que se faz essa evocação de determinados espíritos que partiram, eles vêm para essa comunicação. Logicamente, quando se faz a evocação, o espírito, o médium e o meio tem que ser muito bem avaliado, muito bem analisado, para que tenha uma comunicação segura e para que também possamos receber a mensagem compatível. E agora tem um detalhe, que às vezes a pessoa aqui na Terra passava-se para nós como uma pessoa muito séria dentro do meio social onde vivia, mas nos bastidores da vida era uma pessoa muito leviana. Haja visto o pai do André Luiz, que passava uma posição de austeridade, mas ele tinha lá as duas concubinas dele que eram um momento, nos seus momentos de deleite, e aquilo o deixou preso em planos espirituais inferiores. Então todos nós temos as nossas responsabilidades aqui na Terra
e vamos chegar no plano espiritual, levando conosco as características e as ações compatíveis com a nossa existência, com a nossa vida, do ponto de vista ético e moral. Cessa assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Então, quantos benefícios traz para nós uma comunicação? Quantos benefícios nos é trazida a possibilidade de conversarmos com os espíritos? Quantas pessoas o familiar partem, entram em depressão, em desespero, fica pedindo pela volta do familiar, mas tem medo do espírito do familiar. E a doutrina espírita vem tirar todas as místicas, todos os mitos e trazer para nós que os espíritos não são fantasma, são apenas almas que retornaram ao mundo dos espíritos e participam conosco, vivenciam conosco as experiências do dia a dia e com isso estão sempre todos nós, junto a todos nós, construindo e fazendo com que possamos ter sempre o benefício de estarmos ao lado daqueles que nos amam, daqueles que estão sempre dispostos a nos amparar, a nos orientar, para que possamos caminhar sempre na busca da nossa regeneração e do nosso aperfeiçoamento. Estaremos sempre unidos pelos laços do amor e todo laço de ódio terá que ser desfeito e retrabalhado para que o amor e o respeito passem a imperar. E sem falar que essa questão de comunicação com os nossos entes queridos é algo que, como foi dito, conforta muitos corações. Chico, ele fazia as psicografias e os filhos que se foram geralmente mandavam muitas mensagens para suas mães e isso era muito importante para que elas pudessem ter forças para continuar, porque um vínculo de mãe e filho é um vínculo muito forte. E sempre se espera, geralmente a mãe espera ir antes dos filhos, né? Quando os filhos vão antes, isso é bem pesado para uma mãe. Questão 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Porque nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que os choram e talvez a sua reunião com estes. Por isso, temos que agir com equilíbrio. Em toda a nossa vida, nós temos que estar sempre buscando agir e interagir com equilíbrio, com bom senso, e principalmente termos uns pelos outros o sentimento de amor, o sentimento de paz, o sentimento de fraternidade. Procuremos, pois, trabalhar intimamente para fazermos o melhor possível uns pelos outros, para que, ao longo da nossa existência, sejamos daqueles que constroem os laços de amor, de felicidade, de paz e de harmonia em nossos corações, aqui na Terra, e consigamos vivenciar naturalmente a partida do outro, de quem foi primeiro, e podermos então desfrutar da felicidade. Mesmo tendo uma separação momentânea, mas nós temos a certeza de que um dia todos nós nos reuniremos e continuaremos a nossa jornada. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? E assim, a vida na terra é uma prisão.
Quando o espírito se liberta da matéria, principalmente quando está com a consciência tranquila, ele tem a liberdade de viver no plano espiritual e na amplidão dos sentidos conforme é permitido no mundo dos espíritos. Ficar lastimando a partida do espírito, querer fazer o espírito ficar preso aos conceitos e às sensações da morte, é até mesmo desumano e descaridoso. Portanto, saibamos que ele está feliz, saibamos que ele partiu e que um dia nos encontraremos. E para sermos felizes nesse dia, temos que aceitar naturalmente a partida já aqui na Terra. Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que, do seu cativeiro e do seu sofrer, partilhasse o outro por igual tempo? Ou mesmo se dá com dois seres que se amam na Terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que, a vosso turno, também o seremos. Aí, não seria o caso na hora da partida ali do velório, que as pessoas cantassem hinos de louvor a Deus? Vá, tenha uma boa viagem, seja feliz no mundo dos espíritos. Mas a maioria das vezes as pessoas, meu Deus, por que me deixou? E por que fez isso comigo? Ninguém fica para essa mente. Em uma determinada idade, a gente tem que partir. Então, conforme nós vamos nos aproximando da idade da partida, nós teremos que partir. E compete a quem ficar ter o equilíbrio, a responsabilidade de agir com serenidade e com as devidas posturas de alguém que tenha maturidade. Portanto, é um momento delicado, mas também é um momento que nós temos que saber interagir, saber vivenciar e saber ter a coragem de viver naquele momento ali, entender o processo, respeitar o processo e saber que, com todo esse conjunto de atitude madura, nós vamos ser mais felizes e vamos ter mais felicidades nesse momento. E por isso que é tão importante a mediunidade, porque por enquanto não temos um aparelho de transcomunicação, os médiuns são aqueles que vão trazer para nós a mensagem de quem foi. E como é confortadora, como é boa, recebemos essas mensagens. Passamos ainda, a este propósito, outra comparação. Tendes um amigo que, junto de vós, se encontra em penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele? E aqui o Kardec usou uma didática fantástica. Porque se temos um amigo que precisa de ir para uma outra cidade, para um outro país, para fazer um tratamento, a gente não fica feliz, só quer para trocar. Aí, hoje em dia tem tantas formas de trocar mensagem, né? Que na época era só carta e levava uns 3 meses para chegar. E hoje é instantânea, em menos de 3 segundos. Você manda as mais variadas mensagens pelas mais variadas mídias sociais e você estará em comunicação. Ainda temos outra possibilidade. Hoje nos comunicamos por imagens, som e imagens. Mas será que no futuro teremos também a possibilidade de nos comunicar com o mundo dos espíritos por som e imagem? Provavelmente. Pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece a suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. A dor da morte é uma dor legítima, mas a doutrina espírita nos traz a consolação, nos traz a ideia da continuidade da vida, a ideia da continuidade da nossa existência, do nosso caminhar e da nossa agir em mundos distintos, mas tão próximos e às vezes tão mais próximos do que se tivéssemos encarnados. Portanto, não vamos
prantear em excesso uma morte. Vamos ter logo ali o nosso momento de tristeza, muitas das pessoas choram, mas saibam que ali é um momento importantíssimo para o espírito que está indo para o mundo espiritual e também um momento importantíssimo para nós sermos submissos a Deus. E com isso, podermos caminhar com segurança, caminharmos em paz. Com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. E existe 4 espíritos para cada pessoa no mundo espiritual, para cada encarnado. Então vai ter pelo menos um para conversar com a gente. Saibamos levar nossos pensamentos, saibamos cultivar os bons pensamentos, para que os ideais de amor e de fraternidade sempre venham nos envolver, sempre venham bater a nossa porta e estejamos com isso, com o coração aberto a recebermos todos esses eflúvios de bondade, de harmonia e de paz. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita, quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Então, a gente tem que prestar atenção que a vida aqui na Terra é como uma prisão, como um tratamento doloroso. Ao libertarmos dessa prisão terrena, então estamos curados, estamos tratados e vamos adentrar no mundo espiritual em melhores condições. Tenhamos fé, tenhamos confiança em Deus, tenhamos a esperança de dias melhores e, acima de tudo, saibamos edificar as forças do bem em nossa caminhada, saibamos edificar as forças do bem em nossa vida.